O silêncio da quase vazia mercearia central foi subitamente quebrado pelo som metálico de latas a cair no chão. João Oliveira, impecável no seu fato caro, congelou a meio do corredor. Era domingo à noite e ele só tinha parado para comprar uma garrafa de vinho para o jantar com a sua mãe, Isabel. Leonor, cuidado! O sussurro abafado de uma criança, tingido de pânico, ecoou pelo corredor. João virou-se lentamente, os seus olhos azuis a perscrutarem a área. Ali, parcialmente escondidas atrás de uma pilha de latas de ervilhas, estavam duas raparigas, gêmeas idênticas, notou ele, com não mais de 4 anos. Uma delas, a que aparentemente tinha derrubado as latas, tinha os olhos arregalados de medo. A outra, provavelmente a que tinha sussurrado, tentava freneticamente apanhar os itens espalhados. Ei! Chamou João suavemente, dando um passo cauteloso na direção delas. Estão bem? As meninas congelaram como pequenos cervos apanhados pelos faróis. A que apanhava as latas levantou-se rapidamente, posicionando-se protetoramente em frente da sua irmã. Nós não fizemos nada, gaguejou ela, o queixo a tremer ligeiramente. Foi então que João notou que os bolsos dos casacos gastos das meninas estavam a abarrotar. Um pedaço de pão espreitava da gola de uma delas. O seu coração apertou-se ao perceber que estas crianças, tão pequenas, estavam a tentar roubar comida. Estão aqui sozinhas? Perguntou ele gentilmente, agachando-se ao nível dos olhos delas. As meninas trocaram olhares nervosos, mas permaneceram em silêncio. A da frente, a mais corajosa, notou ele, cerrou os lábios, claramente relutante em responder. O meu nome é João, apresentou-se ele, tentando oferecer um sorriso tranquilizador. Quais são os vossos nomes? A menina corajosa hesitou, mas depois respondeu. Eu sou a Beatriz, esta é a minha irmã, Leonor. Leonor, a que tinha derrubado as latas, soltou um soluço abafado. João notou que o seu joelho estava ligeiramente arranhado e a sangrar, provavelmente ferido na queda. A Leonor está magoada, observou ele gentilmente. Posso dar uma olhada? Beatriz hesitou, depois acenou relutantemente com a cabeça. João aproximou-se lentamente, tirando um lenço do bolso. Isto pode arder um pouco, está bem? Avisou ele, limpando cuidadosamente o joelho de Leonor. A menina mordeu o lábio, mas não chorou. Enquanto cuidava do arranhão, João notou detalhes que lhe tinham escapado à primeira vista. Os sapatos gastos, as roupas ligeiramente sujas, o cabelo a precisar de uma boa penteadela. Estas meninas claramente não estavam a receber os cuidados adequados. Tem fome? Perguntou ele, embora já suspeitasse da resposta. Beatriz fez um aceno hesitante, os seus olhos enchendo-se de lágrimas não derramadas. A visão partiu o coração de João. Está tudo bem, assegurou-lhes ele. Não estão em apuros. Que tal isto? Eu compro-vos algo para comer e depois podemos conversar um pouco, parece bem? As gêmeas olharam uma para a outra, tendo uma troca silenciosa. Finalmente, Beatriz acenou. Ok, concordou ela, mas tem de ser rápido, não podemos demorar muito. João guiou as meninas pela loja, observando-as selecionar sanduíches, fruta e sumo com uma seriedade muito para além dos seus anos. Crianças tão novas não deveriam ter de se preocupar com o que vão comer. Depois de pagar pelas compras, incluindo os itens que as meninas tinham tentado roubar, João levou-as para um banco do lado de fora da loja. O sol do final da tarde lançava uma luz dourada sobre elas, realçando os seus cabelos loiros e olhos verdes, que pareciam demasiado grandes para os seus rostos magros. Enquanto as gêmeas comiam vorazmente, João tentou gentilmente descobrir mais sobre a sua situação, mas as meninas permaneceram evasivas, trocando olhares ansiosos a cada pergunta. Era claro que estavam assustadas e que lhes tinham dito para não falarem com estranhos. João sentiu o seu mundo girar.
Como podiam existir crianças a passar por isto a apenas alguns quilômetros da sua mansão? Beatriz, Leonor, disse ele suavemente, quando elas terminaram de comer. Vocês não podem ficar sozinhas. É perigoso e precisam de ajuda. O pânico voltou aos olhos das meninas. Não, exclamou Beatriz, não podemos ir contigo. Temos de voltar. João sentiu o seu coração apertar-se. Antes que pudesse pensar duas vezes, as palavras saíram-lhe da boca. E se vocês as duas viessem comigo? Só por esta noite. A minha mãe adora crianças. Ela ficaria feliz em cuidar de vocês enquanto descobrimos o que fazer. As gêmeas trocaram olhares novamente. Aquela comunicação silenciosa que parecia muito para além dos seus anos. Podemos confiar nele? O olhar de Leonor parecia perguntar. Beatriz estudou João por um longo momento. Depois, lentamente, ela acenou. Ok, disse ela, a sua voz pequena, mas resoluta. Mas só por esta noite, e amanhã temos de voltar. João sentiu uma enorme onda de alívio. Claro, prometeu ele. Amanhã resolveremos tudo. Enquanto levava as meninas para o seu carro desportivo, percebendo tarde demais que não tinha cadeirinhas para elas, João perguntou-se em que raio se estava a meter. A sua mãe provavelmente pensaria que ele estava louco por levar para casa duas crianças que não conhecia. Mas então, Leonor bocejou, um som tão inocente e confiante que fez o seu coração derreter. E Beatriz, apesar da sua postura protetora, encostou a cabeça no seu braço enquanto ele as ajudava a entrar no carro. Naquele momento, João soube que tinha feito a coisa certa. Ele não sabia como, mas ia ajudar estas meninas. E talvez, apenas talvez, elas o ajudassem a ele também, preenchendo um vazio na sua vida que ele nem sequer tinha percebido que existia. Enquanto conduzia em direção à quinta da sua mãe, João não podia imaginar como este encontro casual na mercearia estava prestes a mudar a sua vida para sempre. O suave ronronar do Aston Martin de João cessou quando ele parou na entrada circular da Quinta da Oliveira. A luz da varanda acendeu-se automaticamente, iluminando a fachada imponente da casa. No banco de trás, Beatriz e Leonor olhavam de olhos arregalados, as suas pequenas mãos entrelaçadas. Uau! Sussurrou Leonor, a sua voz mal audível. É um castelo? João não conseguiu conter um sorriso. Não exatamente, mas a minha mãe às vezes age como uma rainha. Mal tinha terminado a frase quando a porta da frente se abriu, revelando Isabel Oliveira. Aos 55 anos, ela ainda tinha o porte elegante e o olhar penetrante que a tinham tornado uma das socialites mais respeitadas da cidade. O seu rosto, geralmente composto, torceu-se em confusão ao ver João a ajudar duas meninas desarrumadas a sair do carro. João, chamou ela, descendo os degraus da frente. O que se está a passar? João respirou fundo, preparando-se para explicar. Mãe, estas são a Beatriz e a Leonor. Elas precisam da nossa ajuda esta noite. Isabel franziu a testa, mas depois o seu olhar pousou nas meninas. As gêmeas encolheram-se ligeiramente sob o seu escrutínio, Leonor escondendo-se parcialmente atrás de Beatriz. Algo nos olhos das crianças deve ter comovido Isabel, porque a sua expressão suavizou-se imediatamente. Ela ajoelhou-se, ignorando o seu vestido caro a pressionar o cascalho. Olá, queridas, disse ela gentilmente. Devem estar com frio. Que tal entrarmos e bebermos um chocolate quente? Beatriz, sempre a protetora, hesitou, mas Leonor, atraída pela menção de chocolate quente, deu um pequeno passo à frente. Haverá marshmallows? Perguntou ela timidamente. Isabel sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o seu rosto. Claro, querida, tantos marshmallows quantos quiseres. Isso pareceu quebrar o gelo. As meninas seguiram Isabel para dentro, com João logo atrás, carregando a pequena bolsa gasta que Leonor se recusara a largar. Na espaçosa e imaculada cozinha, Isabel movia-se eficientemente,
preparando o chocolate quente, enquanto João ajudava as meninas a subir para os bancos altos do balcão. O aroma rico e doce logo encheu o ar, fazendo os estômagos das gêmeas roncarem audivelmente. "Aqui tem", disse Isabel, colocando 2 canecas fumegantes à frente das meninas. Cada uma estava coberta com um punhado generoso de marshmallows. "Cuidado, está quente." Beatriz e Leonor pegaram nas canecas reverentemente, como se fossem tesouros preciosos. Ao primeiro gole, os seus olhos arregalaram-se de prazer. "Este é o melhor chocolate do mundo", declarou Leonor, já ostentando um bigode de chocolate acima do lábio superior. Isabel riu, um som suave e melodioso que fez as meninas sorrirem timidamente. "Fico feliz que gostem. Agora, que tal um banho quente enquanto eu preparo algo para vocês comerem?" As gêmeas trocaram olhares apreensivos. "Nós? Nós temos de ir embora em breve", disse Beatriz, hesitante. Isabel franziu a testa, lançando um olhar interrogativo a João. Ele fez um gesto subtil, indicando que explicaria mais tarde. "Bem, enquanto estiverem aqui, vamos deixar-vos confortáveis, ok?" disse Isabel gentilmente. "Prometo que ninguém vos vai obrigar a fazer nada que não queiram." Após um momento de hesitação, as meninas concordaram. Isabel levou-as para cima, para uma das muitas casas de banho de hóspedes. João seguiu, carregando toalhas limpas e roupões macios. "Oh, Leonor!" exclamou Isabel suavemente ao ver o joelho ferido da menina. "Vamos cuidar disso depois do teu banho, está bem?" Leonor acenou timidamente, ainda agarrada à sua bolsa gasta. "Querida", disse Isabel gentilmente, "podes deixar a tua bolsa aqui fora enquanto tomas banho. Prometo que ninguém vai tocar nela." Leonor mordeu o lábio, claramente relutante. Beatriz interveio. "Está tudo bem, Leonor", sussurrou ela. "Podemos confiar neles." Com um último olhar hesitante, Leonor entregou a bolsa a João. Ele colocou-a cuidadosamente numa cadeira próxima, onde as meninas a podiam ver através da porta da casa de banho, ligeiramente aberta. Enquanto Isabel ajudava as gêmeas com o banho, João desceu à cozinha, à sua mente um turbilhão de perguntas. Quem eram estas meninas? Onde estavam os seus pais? E o que estava naquela pequena bolsa que era tão importante para Leonor? Meia hora depois, 2 meninas limpas e cheirosas, vestindo t-shirts demasiado grandes como camisas de noite, desceram as escadas de mãos dadas com Isabel. Os seus cabelos loiros, recém-lavados e penteados, brilhavam sob a luz suave da sala de estar. "Olhem para vocês", sorriu João. "Parecem umas verdadeiras princesinhas." Leonor riu, a sua primeira gargalhada que ele tinha ouvido. Beatriz, embora ainda cautelosa, parecia mais à vontade. Isabel guiou-as até a mesa da sala de jantar, onde pratos de macarrão com queijo, um clássico de conforto, as esperavam. As meninas comeram avidamente, exibindo maneiras surpreendentemente educadas para crianças tão pequenas. Enquanto comiam, Isabel e João trocaram olhares. Havia tantas perguntas, tantas preocupações, mas ambos sabiam que não era o momento para pressionar. Depois do jantar, com as meninas a lutar para manter os olhos abertos, Isabel levou-as para um dos quartos de hóspedes. "Podem ficar aqui esta noite", disse ela, ajudando-as a subir para a grande cama king size. "Se precisarem de alguma coisa, é só chamar." Leonor agarrou a mão de Isabel. Podes contar-nos uma história?" O pedido apanhou Isabel de surpresa, mas o seu rosto iluminou-se com um sorriso caloroso. "Claro, querida. Que tal a Cinderela?" Enquanto Isabel contava a história, a sua voz gentil enchendo o quarto, João observava da porta. Ele viu o momento exato em que as meninas adormeceram, as suas pequenas mãos ainda entrelaçadas. Isabel saiu do quarto na ponta dos pés, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Ela olhou para João, os seus olhos refletindo uma mistura de preocupação e determinação. "Agora",
disse ela suavemente. Vais contar-me exatamente o que se está a passar. João acenou, guiando a sua mãe de volta para a sala de estar. Enquanto se sentavam, os seus olhos pousaram na bolsa gasta de Leonor, ainda intocada na cadeira onde ele a tinha deixado. Qualquer que fosse a história por detrás destas meninas, João sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. E de alguma forma, olhando para a sua mãe, ele sabia que ela sentia o mesmo. O mistério da pequena bolsa teria de esperar. Por agora, 2 pequenas almas contavam com eles para a segurança, e os Oliveira não tinham intenção de as desiludir. O sol mal tinha nascido quando João Oliveira saiu silenciosamente da quinta. Ele lançou um último olhar para a janela do quarto, onde Beatriz e Leonor dormiam, o seu coração pesado com a decisão de sair, mesmo que temporariamente. Isabel tinha prometido cuidar das meninas e tentar saber mais sobre a sua situação. O dia de trabalho passou num borrão. João viu-se incapaz de se concentrar nas reuniões e folhas de cálculo que normalmente consumiam a sua atenção. Os seus pensamentos voltavam constantemente para as 2 pequenas loiras que tinham entrado tão inesperadamente na sua vida. Quando conseguiu sair do escritório, já passava das 7 da noite. João o conduziu para casa mais rápido do que o habitual, ansioso por ver como as meninas estavam. A quinta estava estranhamente silenciosa quando ele entrou, tirando os sapatos para não fazer barulho. Vozes suaves vinham da biblioteca. João aproximou-se silenciosamente, parando à entrada. A cena diante dele fê-lo congelar. Beatriz e Leonor estavam sentadas no tapete felpudo, rodeadas de livros infantis. Isabel estava ajoelhada ao lado delas, ajudando Leonor a segurar um dos livros maiores. Mas era o que Beatriz segurava nas suas pequenas mãos que fez o coração de João parar. Era uma fotografia. Uma fotografia de uma jovem radiante, sorrindo amplamente enquanto segurava 2 bebés recém-nascidos. Maria. O mundo de João começou a girar. Ele reconheceu aquele rosto, aquele sorriso. Maria Santos, a sua namorada do liceu, a rapariga que tinha sido a sua melhor amiga e primeiro amor verdadeiro. João. A voz de Isabel tirou-o do seu estupor. Os 3 viraram-se para ele, surpreendidos com a sua chegada silenciosa. João deu um passo hesitante para dentro da biblioteca, os seus olhos fixos na fotografia nas mãos de Beatriz. Essa é a Maria, disse ele, a sua voz mal passando de um sussurro. Beatriz agarrou a fotografia ao peito, os seus olhos arregalando-se. Leonor aproximou-se mais da sua irmã, protetoramente. João ajoelhou-se lentamente, tentando não assustar as meninas. Vocês conhecem a Maria? Perguntou ele, a sua voz a tremer ligeiramente. Beatriz e Leonor trocaram olhares, outra troca silenciosa. Foi Leonor quem finalmente falou, a sua voz pequena mas firme. Ela é a nossa mãe. O mundo de João pareceu desabar. Maria, mãe. Gêmeas. Tudo se encaixou numa realização estilhaçante. Memórias inundaram a sua mente. Maria e ele, adolescentes despreocupados, sentados nas bancadas da escola, a falar sobre os seus sonhos. A noite do baile, a dançarem a noite toda, a prometerem que a distância não os separaria. O beijo final no aeroporto antes de João partir para a Europa para a faculdade. E depois, o silêncio gradual. As chamadas tornaram-se menos frequentes, os e-mails demoravam mais tempo. A vida levou-os por caminhos diferentes, até que perderam o contato completamente. Onde está a Maria? As palavras saíram-lhe da boca antes que ele pudesse impedi-las, tingidas com uma urgência desesperada que surpreendeu até a ele mesmo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz abraçou a fotografia com mais força, enterrando o rosto nela. Leonor mordeu o lábio, os seus olhos enchendo-se de lágrimas não derramadas. Sentindo a tensão crescente, Isabel interveio suavemente. Meninas, está tudo bem. Ninguém vos vai obrigar a falar de nada que não queiram. O João está apenas surpreendido por ver a Maria depois de tanto tempo.
João respirou fundo, tentando acalmar o seu coração acelerado. Ele sentou-se no chão, mantendo uma distância respeitosa das gêmeas. Desculpem, disse ele gentilmente. Não queria assustar-vos. É que eu conhecia Maria há muito tempo. Éramos muito próximos. Leonor levantou o rosto, os seus olhos verdes, tão parecidos com os de Maria, a estudar João com curiosidade. Eras amigo da mamã? João acenou, um sorriso triste a formar-se nos seus lábios. Sim, eu era. Andamos no liceu juntos. Ela é uma pessoa muito especial. Beatriz, sempre protetora, estudou João cuidadosamente. Por que é que nunca nos visitaste antes, se eras amigo da mamã? A pergunta inocente atingiu João como um soco. Eu não sabia de vocês, admitiu ele. A Maria e eu perdemos o contato há alguns anos, depois de eu ter partido para estudar no estrangeiro. Isabel, que tinha permanecido em silêncio, observando a troca, finalmente falou. João, talvez seja melhor discutirmos isto em privado. Mas João mal a ouviu. A sua mente girava com possibilidades, com perguntas. Maria, mãe de gêmeas. Maria, que ele não via há mais de 5 anos. O que tinha acontecido? Meninas, disse ele suavemente. Eu sei que provavelmente estão confusas, mas prometo que queremos ajudar. Qualquer coisa que nos possam dizer sobre a Maria, onde ela possa estar. Leonor soltou um soluço abafado, enterrando o rosto no ombro de Beatriz. Beatriz envolveu um braço à volta da sua irmã, os seus olhos assumindo um brilho determinado. Não podemos contar, disse ela firmemente. Prometemos à mamã. João sentiu o seu coração apertar-se novamente. O que tinha acontecido a Maria? Por que é que as meninas pareciam tão assustadas? Isabel levantou-se, estendendo as mãos para as gêmeas. Vamos, meninas, vamos fazer um lanche. Podem trazer a fotografia se quiserem. As meninas levantaram-se hesitantemente, Beatriz ainda a segurar a fotografia. Enquanto seguiam Isabel para a cozinha, João permaneceu sentado no chão da biblioteca, rodeado de livros infantis e da presença quase tangível de Maria. Ele pegou num dos livros, um conto de fadas que Maria, em tempos, adorara. Ele lembrava-se de como ela sonhava em tornar-se escritora, de como os seus olhos brilhavam quando falava das histórias que queria contar ao mundo. O que tinha acontecido a esses sonhos? Como é que Maria se tornara mãe solteira de gêmeas? E por que é que as meninas estavam sozinhas e assustadas? João levantou-se lentamente, os seus olhos percorrendo as prateleiras da biblioteca. Tantos livros, tantas histórias. Mas a que ele mais queria saber era a história de Maria e a das gêmeas. Nesse momento, o som de risos infantis veio da cozinha. João olhou nessa direção, sentindo uma onda de proteção diferente de tudo o que já tinha sentido antes. Qualquer que fosse o mistério por detrás de Maria e das gêmeas, ele estava determinado a desvendá-lo. E mais do que isso, estava determinado a proteger Beatriz e Leonor, custasse o que custasse. Com um último olhar para a fotografia de Maria deixada no tapete por Beatriz, João dirigiu-se para a cozinha. O mistério teria de esperar. Por agora, havia 2 meninas assustadas que precisavam de conforto e segurança. E talvez, apenas talvez, ao ajudá-las, ele pudesse finalmente consertar o erro que cometera anos antes, quando deixou Maria escapar da sua vida. A distância e o tempo tinham-nos separado uma vez, mas o destino parecia estar a dar-lhes uma segunda oportunidade. Enquanto caminhava para a cozinha, João fez uma promessa silenciosa. Ele encontraria Maria. Ele descobriria o que tinha acontecido. E, acima de tudo, faria o que fosse preciso para manter Beatriz e Leonor seguras. O cheiro de biscoitos recém-assados saudou-o na cozinha, juntamente com o som das risadas das meninas. Por um momento, João permitiu-se imaginar um futuro em que aquela risada era uma presença constante na sua vida. Um futuro onde ele, Maria e as gêmeas poderiam ser uma família. Era um sonho distante, ele sabia, mas pela primeira vez em anos, João sentiu uma centelha de esperança no seu coração.
O caminho à frente seria difícil e cheio de mistérios, mas ele estava pronto para enfrentá-lo. Por Maria, por Beatriz e Leonor. E talvez, apenas talvez, pela família que poderiam vir a ser. Mal tinha amanhecido quando João Oliveira já estava no seu escritório em casa, com os olhos vermelhos de uma noite inquieta, a olhar para o ecrã do seu computador. Após a revelação chocante da noite anterior, mal conseguira fechar os olhos, a sua mente a remoer com perguntas sem resposta e possibilidades assustadoras. Maria Santos, murmurou ele, digitando o nome no motor de busca pela 100ª vez. Como sempre, os resultados eram frustrantemente irrelevantes. Era como se Maria tivesse desaparecido completamente do mundo digital. João recostou-se na cadeira, fechando os olhos por um momento. Instantaneamente, memórias dos dias do liceu inundaram a sua mente. Flashback. Maria, a rir, o seu cabelo dourado a brilhar no pátio da escola. Anda lá, João, vamos chegar atrasados à aula de literatura. Ele correu atrás dela, sorrindo. Desde quando é que te importas em chegar a horas? Ela parou, virando-se para ele com um sorriso maroto. Desde que o professor prometeu falar sobre Jane Austen hoje. Sabes que ela é a minha favorita. João riu, pegando na sua mão. Como poderia eu esquecer? Só tens falado nisso há semanas. Fim do flashback. O som do seu telefone a tocar trouxe-o de volta ao presente. Era Isabel. As meninas estão a perguntar por ti, disse a sua mãe, sem preâmbulos. Elas parecem ansiosas. João suspirou, passando a mão pelo cabelo. Estou a tentar encontrar qualquer pista sobre a Maria, mãe. Qualquer coisa. Eu sei, querido, mas estas pequenas precisam de estabilidade agora. E tu precisas de mais informação. Por que não tentas falar com elas outra vez? Ele sabia que a sua mãe tinha razão. Ok, estarei em casa dentro de 1 hora. Desligando, João fez uma última busca desesperada. Foi então que algo lhe chamou a atenção. Um pequeno obituário de há 3 meses. Teresa Almeida, 68 anos, faleceu pacificamente em casa. Almeida. O mesmo apelido que as meninas tinham mencionado. Com o coração a bater descompassadamente, João agarrou nas suas coisas e saiu apressado do escritório. Na Quinta da Oliveira, Isabel estava na cozinha com Beatriz e Leonor, a tentar distraí-las a fazer biscoitos. As meninas pareciam mais relaxadas do que no dia anterior, mas ainda havia uma tensão subjacente nos seus pequenos ombros. Olhem quem está aqui, anunciou Isabel quando João entrou. As gêmeas viraram-se, com farinha nos rostos e nas roupas. Por um momento, João pôde ver Maria nelas tão claramente que o seu coração doeu. — Olá, meninas! Disse ele gentilmente, aproximando-se. — Posso ajudar? Beatriz acenou hesitantemente, enquanto Leonor oferecia um pequeno sorriso. Enquanto as ajudava a cortar a massa dos biscoitos em estrelas e corações, João tentou uma abordagem cuidadosa. — Sabem, tenho pensado muito na fotografia que me mostraram ontem, começou ele. Fez-me lembrar de quando a Maria e eu éramos amigos na escola. As gêmeas trocaram olhares, mas permaneceram em silêncio. Ela era sempre tão gentil e divertida, continuou João. Lembro-me de uma vez em que... Flashback. A biblioteca da escola estava silenciosa, exceto pelo som ocasional de páginas a virar. João estava concentrado no seu livro de química quando algo lhe bateu na cabeça. Olhando para baixo, viu um avião de papel. Desdobrou-o, encontrando uma mensagem na caligrafia cuidada de Maria. Ei, nerd, que tal uma pausa para um gelado? O meu cérebro está a derreter com tanto Shakespeare. Ele olhou para cima, avistando Maria 2 mesas à frente, a fingir inocência. Quando os seus olhos se encontraram, ela piscou-lhe o olho, fazendo-o abafar uma gargalhada. Fim do flashback. Ela sempre sabia como me fazer rir, concluiu João, voltando ao presente. Leonor, que tinha estado a ouvir atentamente, falou pela primeira vez. A mamã também nos faz rir. Ela conta as melhores histórias.
João sentiu o seu coração apertar-se. Tenho a certeza que sim. Devem sentir muito a falta dela. As meninas ficaram em silêncio novamente, mas João notou lágrimas nos olhos de Beatriz. Meninas, disse ele suavemente, eu sei que prometeram não contar, mas estamos muito preocupados com a vossa mãe. Qualquer coisa que nos possam dizer ajudaria tanto. Beatriz mordeu o lábio, claramente dividida. Foi Leonor quem finalmente falou. A senhora Almeida disse que a mamã está a dormir, que ela vai acordar em breve, mas não sabemos quando. João trocou um olhar alarmado com Isabel. A dormir? Sabem onde ela está? Beatriz abanou a cabeça. A senhora Almeida não nos disse. Ela disse que era mais seguro assim. A mente de João girava. Estaria Maria em coma? Hospitalizada? E por que o segredo? Isabel, sentindo a sua agitação crescente, interveio. Que tal pormos estes biscoitos no forno? Depois podemos ver um filme juntos. Enquanto as meninas se ocupavam com a tarefa, Isabel puxou João de lado. Acalma-te, sussurrou ela. Sei que queres respostas, mas pressionar as meninas demasiado só as vai assustar. João acenou, tentando firmar-se. Tens razão. Mas, mãe, e se a Maria estiver mesmo em perigo? E se... Isabel colocou uma mão reconfortante no seu ombro. Um passo de cada vez, querido. Primeiro, precisamos de ganhar a confiança total das meninas. O resto virá com o tempo. Olhando para Beatriz e Leonor, que agora riam enquanto colocavam o tabuleiro de biscoitos no forno, João sentiu uma onda de proteção. Independentemente do que tivesse acontecido a Maria, estas meninas precisavam dele agora. Ok, disse ele, respirando fundo. Faremos à tua maneira. Juntando-se às gêmeas para escolher um filme, João fez uma promessa silenciosa. Ele descobriria o que aconteceu a Maria, custasse o que custasse. Mas primeiro ele garantiria que Beatriz e Leonor se sentissem seguras e amadas. O mistério de Maria teria de esperar. Por agora, havia biscoitos para assar, filmes para ver e, o mais importante, 2 jovens vidas para proteger. O escritório dos serviços sociais era um lugar sóbrio, com paredes beges e plantas artificiais que tentavam, em vão, acrescentar alguma vida. João Oliveira mexeu-se na cadeira desconfortável, o seu olhar fixo na porta fechada à sua frente. Após dias de busca infrutífera, ele finalmente conseguiu marcar uma reunião com Teresa Almeida, a assistente social que tratava do caso de Maria Santos. A porta abriu-se e uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos gentis, surgiu. Senhor Oliveira, por favor, entre. João levantou-se, o seu coração a bater descompassadamente. Ao entrar no pequeno escritório, ele notou as pilhas de pastas e o olhar cansado nos olhos da senhora Almeida. Ela gesticulou para que ele se sentasse. Depois instalou-se atrás da sua secretária. Senhor Oliveira, entendo que está aqui por causa de Maria Santos e das suas filhas, começou ela, o seu tom profissional, mas preocupado. João acenou ansiosamente. Sim, eu estou a cuidar da Beatriz e da Leonor neste momento. Encontrei-as sozinhas e... A senhora Almeida levantou a mão, interrompendo. Antes de continuarmos, preciso de entender a sua relação com a família. Como exatamente se envolveu nesta situação? João respirou fundo, sabendo que precisava de ganhar a confiança da assistente social. A Maria e eu éramos amigos no liceu. Perdemos o contato há anos, mas encontrei as meninas por acaso. Elas estavam sozinhas, assustadas. Não podia simplesmente ignorá-las. Os olhos da senhora Almeida suavizaram-se ligeiramente. Entendo. E as meninas, estão bem? Sim, assegurou João. Elas estão seguras com a minha mãe. Mas, senhora Almeida, por favor, preciso de saber o que aconteceu a Maria. A assistente social soltou um longo suspiro, parecendo ponderar as suas opções. Por fim, ela falou. Senhor Oliveira, normalmente eu não poderia partilhar esta informação, mas dadas as circunstâncias...
A Maria está atualmente nos cuidados intensivos no Hospital de Santa Maria. O mundo de João pareceu parar. Nos cuidados intensivos? O que aconteceu? Houve um acidente de carro há cerca de 2 semanas, explicou a senhora Almeida em voz baixa. A Maria estava a conduzir para a casa do trabalho quando o carro dela saiu da estrada e capotou. Ela está em coma desde então. João sentiu como se o ar lhe tivesse sido sugado dos pulmões. Em coma? Sussurrou ele, incrédulo. A senhora Almeida acenou tristemente. Os médicos estão a fazer tudo o que podem, mas a situação é grave. Senhor Oliveira, e as meninas? Perguntou João, a mente a girar. Elas sabem? Não completamente, respondeu a assistente social. Tentamos protegê-las da verdade completa, dada a idade delas. Elas sabem que a mãe está a dormir no hospital, mas não entendem a gravidade da situação. João passou a mão pelo cabelo, sentindo o peso da responsabilidade sobre os seus ombros. Por que é que elas estavam sozinhas quando as encontrei? Ninguém estava a cuidar delas? A senhora Almeida pareceu desconfortável. Houve complicações. A vizinha que estava a cuidar delas adoeceu subitamente e antes que pudéssemos intervir, bem, as meninas estiveram sozinhas por um curto período de tempo. Percebo, murmurou João, embora 1000 perguntas ainda girassem na sua mente. Senhor Oliveira, disse a senhora Almeida, inclinando-se para a frente. Agora que está envolvido, preciso de saber as suas intenções. Estas meninas precisam de estabilidade e cuidado. João encontrou o seu olhar firmemente, a sua voz resoluta enquanto respondia. Vou cuidar delas. Estarei lá para a Maria. Farei o que for preciso para manter esta família segura e unida. A senhora Almeida estudou-o por um longo momento antes de acenar lentamente. Muito bem. Terei de fazer uma visita domiciliária, avaliar a situação, mas, por agora, parece que as meninas estão em boas mãos. Quando João saiu do escritório minutos depois, a sua mente estava em tumulto. Maria em coma, as meninas assustadas e confusas, e ele, de repente, no centro de tudo. Enquanto caminhava para o seu carro, João fez uma promessa silenciosa. Ele estaria lá para a Beatriz e a Leonor, dando-lhes todo o amor e segurança que pudesse, e faria tudo ao seu alcance para trazer Maria de volta. O sol pôs-se no horizonte, lançando longas sombras sobre a cidade. Em algum lugar, num quarto de hospital, Maria lutava para regressar para as suas filhas. E João jurou que, quando ela acordasse, encontraria toda a sua família segura e à sua espera. Com determinação renovada, ele ligou o carro. O seu próximo destino era o Hospital de Santa Maria. Era hora de ver Maria e começar a desvendar o mistério por detrás do seu acidente. O cheiro antisséptico do Hospital de Santa Maria envolveu João assim que ele atravessou as portas automáticas. O seu coração batia descontroladamente no peito, uma mistura de ansiedade e medo do que estava prestes a enfrentar. As palavras da senhora Almeida ainda ecoavam na sua mente. Maria em coma, a lutar pela vida. Com passos hesitantes, ele aproximou-se da recepção. Maria Santos, disse ele, com a voz trêmula. Estou aqui para ver a Maria Santos. A recepcionista digitou algo no seu computador. Quarto 307, terceiro andar, informou ela, os seus olhos suavizando-se ao ver o olhar ansioso no seu rosto. Ela está nos cuidados intensivos. Só são permitidos familiares. João engoliu em seco. Eu sou o pai das filhas dela, mentiu ele, a culpa a corroê-lo instantaneamente. Mas ele precisava de ver a Maria. Tinha de saber. O elevador pareceu dolorosamente lento. Quando as portas finalmente se abriram no terceiro andar, João sentiu como se estivesse a entrar noutro mundo. O silêncio era quebrado apenas pelo bip constante dos monitores e pelos tons abafados de conversas distantes. Quarto 307. João parou do lado de fora da porta, o seu coração quase a saltar-lhe do peito.
Através do pequeno painel de vidro, ele podia ver uma figura imóvel na cama, rodeada de máquinas. Respirando fundo, ele entrou. O som rítmico do monitor cardíaco enchia os seus ouvidos. E ali, pálida e frágil, jazia Maria. O seu cabelo dourado, que ele em tempos adorara, estava espalhado pelo travesseiro branco do hospital. Tubos e fios pareciam tecer-se à sua volta como uma teia, ligando-a às máquinas que a mantinham viva. «Oh, Maria!» sussurrou João, caminhando lentamente até a cama. Ele pegou na sua mão inerte, surpreendido por quão fria estava. «O que te aconteceu?» Quase como se em resposta à sua pergunta, a porta abriu-se e um médico de meia-idade entrou, com uma prancheta na mão. «Senhor Oliveira?» perguntou o médico, estendendo a mão. «Dr. Silva, sou o neurologista responsável pelo caso da Maria». João apertou a mão do médico mecanicamente, os seus olhos nunca se desviando de Maria. «Como? Como é que ela está?» O Dr. Silva suspirou, ajustando os seus óculos. «A condição da Sra. Santos é crítica, mas estável. O acidente causou um traumatismo craniano grave, levando ao seu coma atual. Ela vai acordar?» perguntou João, a sua voz pouco mais do que um sussurro. «É difícil dizer», respondeu o médico honestamente. «O cérebro é complexo e cada caso de coma é único. Estamos a monitorizar de perto e há sinais de atividade cerebral, o que é bom, mas o prazo para a recuperação, se acontecer, é incerto». João sentiu as suas pernas fraquejarem e apoiou-se na lateral da cama. «E depois? Se ela acordar?» «Quando ela acordar», corrigiu o Dr. Silva gentilmente, «teremos de avaliar. Pode haver déficits cognitivos ou motores, mas não saberemos até que ela recupere a consciência». João acenou, tentando absorver a informação. «As filhas dela podem vê-la?» O médico hesitou. Normalmente, crianças não são permitidas nos cuidados intensivos, mas dadas as circunstâncias, podemos abrir uma exceção. Pode ajudar a Maria a sentir a presença delas. Depois que o Dr. Silva saiu, João permaneceu ao lado de Maria, segurando a sua mão e recordando momentos do passado. O primeiro encontro na biblioteca da escola, as tardes de estudo, o baile de finalistas. «Eu devia ter lutado mais por ti», murmurou ele, uma lágrima a deslizar pelo seu rosto. «Não devia ter deixado a distância interpor-se entre nós. Mas estou aqui agora, Maria, e não vou a lado nenhum». No dia seguinte, João regressou ao hospital com a Beatriz e a Leonor. As meninas estavam nervosas, agarrando-se às suas mãos enquanto subiam no elevador. «A mamã ainda está a dormir?» perguntou Leonor, a sua pequena voz a tremer. João ajoelhou-se. «Sim, querida, a mamã está num sono muito profundo, a curar-se, mas ela pode ouvir-vos, por isso podem falar com ela, ok?» Beatriz, sempre a protetora, apertou mais a mão da sua irmã. «Nós vamos ajudar a mamã a acordar», disse ela com determinação. Ao entrarem no quarto, João observou as gêmeas cuidadosamente. Os seus olhos arregalaram-se com todas as máquinas e Leonor soltou um pequeno soluço. «Está tudo bem», tranquilizou-a João, guiando-as para mais perto da cama. «Todas estas máquinas estão a ajudar a mamã a ficar melhor». Beatriz foi a primeira a aproximar-se. Gentilmente, ela tocou na mão de Maria. «Mamã», chamou ela suavemente. «Somos nós, a Beatriz e a Leonor. Viemos ver-te». Leonor, encorajada pela sua irmã, juntou-se. «Mamã, sentimos a tua falta. Por favor, acorda depressa». João sentiu o seu coração partir-se com a cena. As meninas continuaram a falar com Maria, contando-lhe sobre os seus dias e os desenhos que tinham feito para ela. A certa altura, Leonor começou a cantar baixinho Somewhere Over the Rainbow, uma canção que Maria costumava cantar para elas. Enquanto observava, João notou algo surpreendente. O monitor cardíaco de Maria registrou uma ligeira subida durante a canção. «Dr. Silva!»
chamou João excitado quando o médico entrou para a sua ronda. Olhe! O neurologista examinou os monitores, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. Isto é muito bom, disse ele. Mostra que, a algum nível, a Maria está a responder a estímulos externos. Continuem a falar com ela, a cantar. Pode ajudar na sua recuperação. As palavras do médico trouxeram um vislumbre de esperança a João. Maria estava ali, em algum lugar, a lutar para voltar. Quando chegou a hora de partir, as meninas despediram-se relutantemente da sua mãe, cada uma dando-lhe um beijo gentil na bochecha. Voltamos amanhã, mamã, prometeu Beatriz. E vamos trazer mais desenhos, acrescentou Leonor. João acompanhou-as gentilmente para fora do quarto, mas parou à porta. Podem esperar um minuto? Preciso de dizer algo à vossa mãe. As gêmeas acenaram, esperando no corredor com uma enfermeira. Voltando para o lado de Maria, João pegou na sua mão novamente. Maria, começou ele, a sua voz cheia de emoção. Quero que saibas que estou a cuidar das meninas. Vou protegê-las, amá-las, fazer tudo o que puder para as manter felizes e seguras até que voltes para nós. E estarei aqui todos os dias, à tua espera. Por isso, luta, Maria. Luta com tudo o que tens. Estamos à tua espera. Com um último aperto de mão, João juntou-se às meninas no corredor. Enquanto se dirigiam para o elevador, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo e a Maria. Ele desvendaria o mistério por detrás do acidente, cuidaria das gêmeas como se fossem suas e faria tudo o que fosse possível para trazer a Maria de volta. O sol estava a pôr-se quando saíram do hospital, lançando um brilho dourado sobre a cidade. E embora o caminho à frente fosse incerto e cheio de desafios, João sabia que não estava sozinho nesta jornada. Ele tinha a Beatriz e a Leonor, e juntos eles trariam a Maria para casa. Os dias transformaram-se em semanas, e as semanas num mês. A rotina de João Oliveira tinha se tornado um delicado equilíbrio entre as suas responsabilidades de trabalho, as visitas diárias ao hospital e, acima de tudo, cuidar de Beatriz e Leonor. Naquela manhã de sábado soalheira, João entrou no quarto 307 do Hospital de Santa Maria, carregando um ramo fresco de margaridas, as favoritas de Maria. As enfermeiras já o conheciam bem, cumprimentando-o com sorrisos gentis enquanto ele passava. Bom dia, Maria, disse ele suavemente, colocando as flores num vaso ao lado da sua cama. Trouxe as tuas favoritas hoje. O ritmo constante dos monitores era a sua única resposta, mas João já estava habituado. Ele sentou-se na cadeira ao lado da sua cama, pegando gentilmente na sua mão, como sempre fazia. As meninas fizeram uns desenhos novos para ti, continuou ele, tirando algumas folhas de papel da sua pasta. A Beatriz desenhou-nos a todos no parque. Ela disse que é para quando acordares e pudermos fazer um piquenique. E a Leonor, bem, ela desenhou-te como uma super-heroína. Ela diz que és a mais forte de todas porque tens lutado tanto. João pendurou os desenhos na parede, adicionando-os ao mosaico colorido de amor e esperança que já decorava o quarto. O Dr. Silva entrou, a sua expressão séria, mas não desprovida de compaixão. Bom dia, Sr. Oliveira. Como está a nossa paciente hoje? Alguma mudança? Perguntou João, a esperança evidente na sua voz. O médico examinou os monitores e fez algumas anotações. Há pequenos sinais de melhoria. A atividade cerebral tem vindo a aumentar gradualmente e os seus reflexos estão a tornar-se mais reativos. São passos pequenos, mas significativos. João acenou, agarrando-se a cada pedacinho de boa notícia. E quanto a ela acordar? O Dr. Silva suspirou suavemente. O coma é imprevisível, Sr. Oliveira. Cada caso é único. A Maria está a fazer progressos, mas não podemos prever quando ou se ela recuperará a consciência. O importante é manter a estimulação constante e a positividade. Depois que o médico saiu, João voltou a sua atenção para Maria. Ouviste isso, Maria? Estás a melhorar. Continua a lutar.
Estamos todos à espera. De volta à Quinta da Oliveira, Isabel estava na cozinha com Beatriz e Leonor a preparar biscoitos de chocolate. A farinha cobria a bancada e os rostos sorridentes das meninas. "Avó Isabel", perguntou Leonor, lambendo um pouco de massa da colher. "Achas que a mamã vai gostar dos biscoitos quando acordar?" Isabel sorriu gentilmente, o seu coração apertando-se um pouco. No último mês, as gêmeas tinham começado a chamá-la de avó, e o seu afeto por elas crescia a cada dia. "Tenho a certeza que ela vai adorar, querida", disse ela, acariciando o cabelo da menina. "Ela ficará muito orgulhosa por ver como vocês as duas se estão a tornar umas ótimas pequenas pasteleiras." Beatriz, sempre a mais séria, olhou pensativamente para a massa dos biscoitos. Gostava que pudéssemos levar alguns à mamã no hospital. Isabel trocou um rápido olhar com João, que acabara de entrar. Ele avançou, ajoelhando-se entre as duas meninas. "Ei, que tal fazermos algo especial?" sugeriu ele. "Podemos gravar um vídeo de vocês a fazer os biscoitos. Depois, quando a mamã acordar, ela pode ver tudo o que aprenderam." Os olhos das gêmeas iluminaram-se com a ideia, e logo João tinha o seu telemóvel a postos, filmando-as enquanto explicavam cada passo da receita. Mais tarde, depois de as meninas estarem na cama, João e Isabel sentaram-se na sala de estar, cada um com uma chávena de chá. "Como é que ela está realmente?" perguntou Isabel, a preocupação clara na sua voz. João suspirou, passando a mão pelo cabelo. "Há pequenas melhorias, mas é tão lento, mãe. E ver as meninas, dia após dia, à espera que a mãe acorde, é de partir o coração." Isabel colocou uma mão tranquilizadora no braço do seu filho. "Estás a fazer um trabalho incrível, querido. Estas meninas, elas criaram um laço contigo de uma forma que nunca vi antes. Eu também criei um laço com elas", admitiu João, um pequeno sorriso a surgir nos seus lábios. "É estranho, não é? Há pouco mais de um mês eu não fazia ideia de que elas existiam. Agora, não consigo imaginar a minha vida sem a Beatriz e a Leonor." "O amor faz isso", disse Isabel, sabiamente. "Apanha-nos de surpresa e muda tudo." João acenou, pensativo. "Só espero estar a fazer o suficiente por elas. Pela Maria." "Estás a fazer mais do que o suficiente", assegurou-lhe Isabel. "E lembra-te, não estás nisto sozinho. Estou aqui para ajudar, no que for preciso." Na semana seguinte, durante uma das suas visitas diárias, João notou algo diferente. Enquanto lia em voz alta um dos livros favoritos de Maria, uma nova rotina que ele tinha começado, ele viu um ligeiro movimento dos seus dedos. "Maria?" chamou ele, inclinando-se para mais perto. "Maria, consegues ouvir-me?" Não houve resposta para além daquele pequeno movimento, mas foi o suficiente para acender a esperança no seu peito. O Dr. Silva, chamado à pressa, examinou Maria cuidadosamente. "Isto é muito encorajador", disse ele, um sorriso genuíno no rosto. "É um sinal de que ela pode estar a emergir do coma profundo." "O que é que isso significa?" perguntou João, ansiosamente. "Significa que devemos intensificar a estimulação", explicou o médico. "Continue a falar com ela, a ler, a pôr música. E prepare-se, Sr. Oliveira. Se a Maria continuar a melhorar, poderemos ver mais movimentos, talvez até momentos de consciência nos próximos dias ou semanas." A notícia trouxe uma onda de esperança e energia renovadas a João e às meninas. Nos dias seguintes, eles visitaram-na com mais frequência, trazendo a música favorita de Maria, partilhando histórias e pondo-a a par dos detalhes do seu dia a dia. Numa tarde, enquanto Leonor cantava suavemente "Somewhere Over the Rainbow", todos viram os olhos de Maria moverem-se sob as suas pálpebras fechadas. "Mamã!" chamou Beatriz, a sua voz a tremer de emoção. "Mamã, estamos aqui." Embora Maria não tenha acordado totalmente nesse dia, o evento marcou um ponto de viragem. A equipa médica notou um aumento significativo na sua atividade cerebral,
e os pequenos movimentos, embora ainda ligeiros, tornaram-se mais frequentes. Naquela noite, depois de deitar as gêmeas, João regressou ao hospital. Sentado ao lado de Maria, ele segurou a sua mão, sentindo um renovado sentido de propósito. "Estás quase lá, Maria", sussurrou ele. "Continua a lutar. As meninas estão à tua espera. Eu estou à tua espera. E quando acordares, prometo que estaremos todos aqui, prontos para te levar para casa." O suave aperto que ele sentiu na sua mão pode ter sido imaginação sua, mas para João foi um sinal. Um sinal de que, por mais longa ou difícil que fosse a jornada, Maria estava a lutar para voltar. E ele estaria lá a cada passo, a lutar ao seu lado. A luz da manhã filtrava-se através das persianas do quarto do hospital, criando padrões dançantes nas paredes brancas. João estava sentado na sua cadeira habitual, ao lado da cama de Maria, a folhear distraidamente uma revista, enquanto esperava que as gêmeas e Isabel chegassem para a sua visita diária. Foi então que ouviu um suspiro suave, diferente da respiração mecânica a que estava habituado. Os seus olhos voaram para o rosto de Maria e o seu coração quase parou. Os seus olhos estavam abertos. "Maria", sussurrou ele, mal ousando acreditar. Ela piscou lentamente, os seus olhos verdes, tão parecidos com os de Leonor, a lutar para focar. A sua boca moveu-se, tentando formar palavras. João rapidamente pegou num copo de água com uma palhinha, ajudando-a a beber alguns goles. "Calma", murmurou ele. "Não tentes falar ainda. Vou chamar o médico." Minutos depois, o quarto estava um rebuliço de atividade. O Dr. Silva e uma equipa de enfermeiras realizaram uma série de testes, enquanto João observava ansiosamente do canto. "Bem-vinda de volta, Sra. Santos", disse o Dr. Silva com um sorriso caloroso. Deu-nos um belo susto. Maria olhou em volta, confusa, até que os seus olhos pousaram em João. Reconhecimento e surpresa cintilaram no seu rosto. "João", conseguiu ela dizer, a sua voz rouca pelo desuso. Ele aproximou-se, as lágrimas a ameaçarem transbordar dos seus olhos. "Sim, Maria, sou eu." As meninas?" perguntou ela, um pânico súbito no seu tom. "Estão bem", assegurou-lhe João rapidamente. "Estão seguras. A minha mãe está a trazê-las para uma visita em breve." O alívio inundou o rosto de Maria. O Dr. Silva interveio gentilmente. "Sra. Santos, eu sei que tem muitas perguntas, mas precisamos de fazer alguns exames para avaliar a sua condição. Sr. Oliveira, se puder dar-nos alguns minutos." João acenou, relutante em deixar o lado de Maria, mas compreendendo que era necessário. Ele saiu para o corredor, ligando imediatamente a Isabel para partilhar a notícia do despertar de Maria. Quando finalmente foi autorizado a voltar ao quarto, Maria parecia mais alerta, embora ainda visivelmente exausta. Quanto tempo?" perguntou ela assim que ele se sentou. "Pouco mais de 6 semanas", respondeu João suavemente. "Tiveste um acidente de carro, Maria. Estiveste em coma desde então." Ela fechou os olhos, processando a informação. Quando os abriu novamente, as lágrimas brotaram. As meninas devem ter ficado tão assustadas. "Elas são incrivelmente fortes", disse João, o orgulho a iluminar o seu rosto. "Como a mãe delas, elas têm estado a ficar com a minha mãe e comigo este tempo todo." Maria olhou para ele, perplexa. Tu cuidaste delas? Mas como?" João respirou fundo para se acalmar. "Encontrei-as por acaso, Maria. Elas estavam sozinhas, assustadas. Não as podia deixar. E quando descobri que eram tuas filhas... Bem, pareceu o destino a juntar-nos." Maria absorveu isto em silêncio. Finalmente, ela falou. "Obrigada, João, por cuidares delas. Eu não sei como te agradecer o suficiente." "Não há necessidade", assegurou-lhe ele. "Elas são umas miúdas fantásticas, Maria. Fizeste um trabalho maravilhoso a criá-las."
Um pequeno sorriso apareceu nos seus lábios, mas foi rapidamente substituído pela preocupação. João, há tanta coisa que não sabes. Tantas coisas aconteceram desde que nos afastamos, terminou João suavemente. Eu sei, e quero ouvir tudo, Maria, quando estiveres pronta. Ela acenou, hesitante. É uma longa história. Temos tempo, assegurou-lhe ele. Maria respirou fundo, como se estivesse a reunir coragem. Depois de partires para a Europa, descobri que estava grávida. João sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Grávida? Mas por que não me disseste? Eu tentei, disse Maria, as lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. Eu liguei, mandei e-mails, mas tu estavas tão ocupado com a tua nova vida, novos amigos. E depois recebi aquela fotografia. João franziu a testa, confuso. Que fotografia? Tu com aquela rapariga loira? Parecias tão feliz? Eu não queria estragar a tua vida. A realização atingiu João como um raio. A fotografia com uma colega de turma numa festa. Ele lembrava-se de a enviar a Maria, a contar-lhe sobre os seus novos amigos. Ele nunca imaginara que ela a veria de forma diferente. Oh, Maria, murmurou ele, pegando na sua mão. Ela era apenas uma amiga. Nunca houve mais ninguém, senão tu. Maria soluçou baixinho. Fui tão tola, tão orgulhosa. Decidi criar as meninas sozinha, que não precisava de ninguém. Mas foi tão difícil, João. Tão solitário. João sentiu o seu coração partir-se. Todos aqueles anos perdidos, toda aquela dor por causa de um mal-entendido. Estou aqui agora, disse ele firmemente. E não vou embora. Quero ajudar, Maria. Quero fazer parte das vossas vidas, se me permitires. Maria olhou para ele, uma mistura de esperança e medo nos seus olhos. Não é assim tão simples, João. Há complicações. Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer, ouviram vozes excitadas no corredor. Beatriz e Leonor irromperam pelo quarto, seguidas de perto por Isabel. Mamã! Gritaram elas em uníssono, correndo para a cama. Maria abriu os braços, lágrimas de alegria a escorrerem pelo seu rosto enquanto abraçava as suas filhas. Meus amores, senti tanto a vossa falta. João recuou, o seu coração a transbordar com a cena. Isabel aproximou-se, colocando uma mão de apoio no seu ombro. Enquanto as meninas tagarelavam, contando a Maria tudo o que tinha acontecido, João notou o olhar de gratidão no rosto de Maria sempre que os seus olhos se encontravam com os dele. Ainda havia tanto por dizer, tantas pontas soltas. Mas, naquele momento, vendo-os todos juntos, ele sentiu uma centelha de esperança. O caminho à frente seria difícil. Maria claramente tinha segredos, isso era óbvio, e ajustar as suas vidas depois de tantos anos separados não seria fácil. Mas, observando Beatriz e Leonor tão felizes por terem a sua mãe de volta, João sabia que tudo valeria a pena. Quando os seus olhos se encontraram com os de Maria novamente, ele viu neles um reflexo dos seus próprios sentimentos. Medo do desconhecido, sim, mas também um vislumbre daquele velho amor, nunca verdadeiramente esquecido. Um passo de cada vez, murmurou ele, principalmente para si mesmo. Maria, como se o tivesse ouvido, fez um pequeno aceno com a cabeça. Era um começo, e para João era mais do que suficiente. Por agora. O sol da manhã banhava a varanda da Quinta da Oliveira, onde Maria se sentava numa cadeira de rodas a observar Beatriz e Leonor a brincar no jardim. Tinha passado uma semana desde que ela recebera a alta do hospital, e cada dia trazia novos desafios e pequenas vitórias. João saiu para a varanda, carregando uma chávena fumegante de chá de camomila. Pensei que poderias gostar disto, disse ele, entregando a chávena a Maria com um sorriso gentil. Obrigada, murmurou ela, os seus olhos nunca se desviando das meninas. Ainda se sente estranho vê-las tão à vontade aqui. João seguiu o seu olhar. Beatriz estava a ajudar Leonor a subir a uma pequena árvore,
as suas gargalhadas a ecoarem pelo quintal. Elas são resilientes, comentou ele, e adaptaram-se incrivelmente bem, considerando tudo. Maria acenou, uma mistura de orgulho e preocupação gravada no seu rosto. Elas parecem tão felizes, quase como se pertencessem aqui, ofereceu João gentilmente. Maria olhou para ele, os seus olhos cheios de emoções conflituosas. Sim, e isso assusta-me um pouco. João sentou-se ao lado dela. Maria, eu sei que isto é repentino para ti. Passar de criá-las sozinha para... Bem, tudo isto? Ele gesticulou em volta, indicando a quinta e a nova dinâmica familiar. Deve ser avassalador. É, admitiu ela, mas também é reconfortante de certa forma. Ver como todos se preocupam com elas. Como tu te preocupas com elas. Os seus olhos encontraram-se e por um momento pareceu que os anos intermédios tinham desaparecido. João sentiu o seu coração acelerar, lembrando-se do amor que outrora partilharam. Mamã! João! A voz de Leonor quebrou o momento. Venham ver o que encontramos. Maria começou a levantar-se, mas João parou-a gentilmente. Deixa-me ajudar, ofereceu ele, posicionando-se atrás da cadeira de rodas. Enquanto ele a empurrava pelo jardim, Maria não pôde deixar de notar como as mãos de João eram ao mesmo tempo gentis e fortes. Era um lembrete constante de quanto ele tinha mudado. Já não o rapaz que ela conhecia, mas um homem maduro e confiável. As meninas levaram-nos a um ninho de pássaro caído debaixo de uma árvore. 3 pequenos ovos azuis jaziam lá dentro, milagrosamente intactos. Podemos cuidar deles? Perguntou Beatriz, os seus olhos a brilhar de esperança. João ajoelhou-se ao lado delas. Na verdade, a melhor coisa a fazer é pôr o ninho de volta na árvore. A mãe pássaro provavelmente está à procura deles. Maria observou com admiração enquanto João explicava pacientemente por que não deviam interferir com a natureza. Ele ajudou as meninas a encontrar um ramo robusto e recolocou cuidadosamente o ninho. Agora podemos observar à distância, sugeriu ele. Talvez em alguns dias vejamos os pintainhos nascer. As meninas concordaram excitadamente, já a fazer planos para um posto de vigia. De volta à varanda, Maria não pôde deixar de comentar. És ótimo com elas. João corou ligeiramente. Elas facilitam. São umas miúdas incríveis, Maria. Fizeste um trabalho fantástico a criá-las. Maria sentiu as lágrimas brotarem nos seus olhos. Obrigada. Mas vê-las contigo é como se estivessem completas de uma forma que nunca estiveram antes. João ajoelhou-se ao lado da sua cadeira de rodas, pegando na sua mão. Maria, eu sei que há muito por dizer entre nós, tantos anos perdidos, tantos mal-entendidos, mas quero que saibas que estou aqui para ti, para elas. O que precisares. Maria apertou a sua mão, a emoção a apertar-lhe a garganta. João, eu... Maria, João... A voz de Isabel interrompeu-os. O almoço está pronto. Podem trazer as meninas? O momento passou, mas algo tinha mudado. Uma ponte começara a formar-se sobre o abismo dos anos perdidos. Durante o almoço, Maria observou a forma como as meninas interagiam com Isabel e João. Era como se sempre tivessem sido uma família. Leonor recontou excitadamente a sua descoberta do ninho de pássaro, enquanto Beatriz discutia um livro que estava a ler com João. Então, querida, dirigiu-se Isabel a Maria. Como te estás a sentir hoje? Maria sorriu genuinamente. Melhor a cada dia. Obrigada por tudo, Isabel. A vossa bondade. Não sei como retribuir. Isabel acenou, dispensando os agradecimentos. Bobagem. São família agora. A palavra família ecoou na mente de Maria. Após anos de luta e solidão, ela de repente encontrava-se rodeada de tanto amor e apoio. Mais tarde, naquela noite, depois de as meninas estarem na cama, Maria encontrou João na biblioteca. Ele estava a folhear um velho álbum de fotografias. — O que estás a ver?
perguntou ela, rolando a sua cadeira de rodas para mais perto. João sorriu, mostrando-lhe uma fotografia. Era dos dois no baile de finalistas. Lembraste desta noite? Maria riu suavemente. Como poderia esquecer? Pisaste-me os pés durante toda a primeira dança. Ei, eu melhorei depois disso, protestou João, a rir. Por um momento eles ficaram em silêncio, perdidos em memórias. João, disse Maria finalmente, a sua voz séria. Precisamos de falar sobre o futuro, sobre as meninas, sobre nós. Ele acenou, fechando o álbum. Eu sei. Maria, não te quero pressionar. Sei que tudo isto é repentino e complicado, mas quero que saibas que estou comprometido contigo, com as meninas, com a ideia de sermos uma família, se é isso que queres. Maria sentiu o seu coração acelerar. É assustador, admitiu ela. Durante tanto tempo éramos só eu e as meninas. E agora tens-me a mim e a minha mãe, terminou João suavemente. Sei que é uma grande mudança, mas podemos ir com calma. Um dia de cada vez. Maria levantou a mão, tocando gentilmente na bochecha de João. Sempre foste paciente comigo, murmurou ela. João inclinou-se para o seu toque. E sempre serei, prometeu ele. Naquele momento, algo mudou entre eles. Os anos de separação, as mágoas do passado, tudo parecia menos importante em comparação com a possibilidade de um futuro juntos. Um dia de cada vez, concordou Maria, um pequeno sorriso a surgir nos seus lábios. Enquanto a noite avançava, Maria e João continuaram a conversar, a recordar o passado e a planear tentativamente o futuro. Os desafios eram muitos: a recuperação de Maria, a adaptação das meninas, os segredos ainda por revelar. Mas, pela primeira vez em anos, ambos sentiram uma esperança genuína a criar raízes nos seus corações. A família que estavam a formar era inesperada e não convencional, mas era deles. E juntos enfrentariam o que quer que o futuro lhes reservasse. O som da campainha ecoou pela Quinta da Oliveira numa tranquila tarde de domingo. João, que estava a ajudar Beatriz com os seus trabalhos de casa na sala de estar, olhou para cima, intrigado. Não esperavam ninguém. Eu vou, disse Maria, agora capaz de se mover com a ajuda de uma bengala. A sua recuperação era lenta, mas constante. João ouviu a porta da frente abrir-se, seguida pelo grito chocado de Maria. Alarmado, ele levantou-se rapidamente. — Maria, está tudo bem? Chamou ele, dirigindo-se para o hall de entrada. A cena que encontrou fez o seu coração bater descompassadamente. Maria estava imóvel, pálida como um fantasma, a olhar para um homem alto e bem vestido à porta. O estranho desviou o olhar de Maria para as gêmeas, que se tinham reunido atrás de João, a curiosidade a brilhar nos seus olhos. — Olá, Maria! Disse o homem, a sua voz a tremer de emoção. Já há muito tempo. Maria parecia incapaz de falar, a sua mão a agarrar a bengala com tanta força que os seus nós dos dedos embranqueceram. — Quem é você? Exigiu João, posicionando-se protetoramente ao lado dela. O homem desviou o olhar de Maria para João, os seus olhos azuis penetrantes a avaliá-lo. Ricardo Costa. Apresentou-se ele, estendendo a mão. E você deve ser o João Oliveira. Automaticamente, João apertou a mão oferecida, a sua mente a correr. O nome não lhe dizia nada, mas a reação de Maria indicava que não se tratava de um conhecido casual. Mamã, chamou Leonor, a sua voz pequena e confusa. Quem é este homem? A pergunta pareceu tirar Maria do seu transe. Meninas, por que não vão brincar no jardim por um minuto? Os adultos precisam de conversar. Beatriz, sempre perspicaz, lançou um olhar desconfiado a Ricardo antes de pegar na mão de Leonor e levá-la para fora. Entra! Disse Maria finalmente a Ricardo, a sua voz trêmula. Uma vez na sala de estar, um silêncio desconfortável instalou-se. Maria sentou-se pesadamente no sofá.
João, ao seu lado, enquanto Ricardo ocupava uma poltrona em frente deles. "O que estás a fazer aqui, Ricardo?" perguntou Maria finalmente. Ricardo inclinou-se para a frente, o seu olhar fixo nas gêmeas através da janela. "Vim porque... Maria, eu preciso de saber. Aquelas meninas são minhas?" A pergunta caiu como uma bomba. João sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. "O quê?" exclamou ele, incrédulo. Maria fechou os olhos, a angústia a atravessar as suas feições. "João, Deixa-me explicar." Ricardo interrompeu, a sua voz calma, mas carregada de emoção. "A Maria e eu estivemos envolvidos por alguns meses depois de tu teres ido para a Europa, João. Foi intenso, mas breve. Terminamos e perdemos o contato." João saltou de pé, incapaz de ficar quieto. "Maria, isso é verdade?" Maria abriu os olhos, as lágrimas a brilhar. "Sim, o Ricardo e eu envolvemo-nos depois de eu ter perdido o contato contigo. Eu estava magoada, confusa. Quando soube do acidente, continuou Ricardo, fiquei chocado. E depois ouvi falar de gêmeas de 4 anos. A possibilidade de eu ser o pai delas, eu tinha de saber." João sentiu o mundo girar novamente. Todas as suposições que ele tinha feito, todos os seus planos para o futuro, de repente pareciam estar a desmoronar-se. "Como pode simplesmente aparecer assim?" perguntou João, a sua voz rouca de emoção. "Depois de todos estes anos?" Ricardo passou a mão pelo cabelo, visivelmente agitado. "Sei que é repentino, mas entende, eu só descobri esta possibilidade agora." Não a podia ignorar. Maria soluçou silenciosamente. "Ricardo, não pode simplesmente aparecer e virar a vida das meninas de cabeça para baixo. Elas nem sabem de ti." "Eu entendo isso", disse Ricardo gentilmente. "Não estou aqui para causar problemas. Mas se há uma hipótese de elas serem minhas filhas, não posso simplesmente ir embora. Elas merecem saber a verdade, não achas?" João permaneceu em silêncio, a sua mente um turbilhão de raiva, tristeza e confusão. "O que queres exatamente, Ricardo?" perguntou ele finalmente, surpreendentemente calmo. "Quero descobrir se sou realmente o pai delas", respondeu Ricardo. "E se for, quero a oportunidade de as conhecer, de fazer parte das suas vidas, de alguma forma. Não estou aqui para as tirar de ti. Sei que não tenho esse direito." Maria soltou uma gargalhada amarga. "E achas que é assim tão simples?" "Não", admitiu Ricardo. "Sei que é complicado, mas todos merecem a verdade." "Chega", interveio João, a sua voz firme. "Isto não nos está a levar a lado nenhum. Ricardo, acho que devias ir embora agora. Todos nós precisamos de tempo para processar isto." Ricardo acenou lentamente, levantando-se. "Eu entendo. Aqui está o meu cartão. Por favor, contactem-me quando estiverem prontos para falar." "E, Maria, desculpa por aparecer assim, mas eu tinha de saber." Quando a porta se fechou atrás de Ricardo, o silêncio encheu a casa novamente. Maria enterrou o rosto nas mãos, os seus ombros a tremer de soluços. João sentou-se ao lado dela, o seu próprio coração a partir-se, mas sabendo que ela precisava dele agora, mais do que nunca. "O que vamos fazer?" perguntou ele em voz baixa. Maria levantou o seu rosto manchado de lágrimas. "Não sei. Como é que vamos contar às meninas? Como podemos mudar tudo em que elas sempre acreditaram?" Nesse momento, como se convocadas pela conversa, Beatriz e Leonor correram para a sala de estar. "Mamã, por que estás a chorar?" perguntou Leonor, alarmada. Beatriz, sempre mais observadora, olhou de Maria para João. Aquele homem fez alguma coisa má? João e Maria trocaram olhares. O momento que temiam tinha chegado mais cedo do que o esperado. "Meninas", começou Maria, a sua voz a tremer. "Há algo muito importante que precisamos de falar convosco." Enquanto as gêmeas se acomodavam no sofá entre Maria e João, o peso da revelação iminente pairava pesadamente no ar.
A família que tinham começado a construir estava prestes a enfrentar o seu maior desafio. E ninguém sabia como sairiam do outro lado. O silêncio na sala de estar dos Oliveira era quase tangível. Maria, sentada no sofá com Beatriz e Leonor de cada lado, respirou fundo, tentando reunir a coragem de que precisava. João estava de pé junto à lareira, a sua expressão uma mistura de preocupação e apoio silencioso. "Meninas", começou Maria, a sua voz trêmula. "Lembram-se de como sempre dissemos que as famílias podem ser diferentes? Alguns miúdos têm um pai, outros têm dois, e outros não têm pai nenhum." As gêmeas acenaram, os seus grandes olhos fixos na mãe. "Bem", continuou Maria, "acontece que vocês podem ter um pai que ainda não conheceram." Beatriz franziu a testa. "Mas e o João?" O coração de João apertou-se com a pergunta inocente da criança. Maria lançou-lhe um olhar rápido antes de se virar novamente para as meninas. "O João é muito importante para nós, querida. Ele ama-vos muito as duas, mas, há muito tempo, antes de vocês nascerem, eu conheci um homem chamado Ricardo." Os olhos de Leonor arregalaram-se. "O homem que veio aqui hoje?" Maria acenou. "Sim, é ele. O Ricardo e eu namoramos durante algum tempo, e há a possibilidade de ele ser o vosso pai biológico." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz, sempre a mais perspicaz, foi a primeira a falar. "Então, o João não é o nosso pai?" A dor na voz da menina partiu os corações de todos. João avançou, ajoelhando-se à frente delas. "Beatriz, Leonor", disse ele suavemente, "eu amo-vos mais do que tudo no mundo. Isso não vai mudar, aconteça o que acontecer, ok?" As meninas acenaram, embora ainda parecessem confusas e assustadas. "O que acontece agora?" perguntou Leonor, com uma vozinha. Maria trocou um olhar com João antes de responder. "Bem, para saber com certeza se o Ricardo é o vosso pai, temos de fazer um teste especial, chamado teste de ADN. É como uma investigação científica para descobrir a verdade." Nas semanas seguintes, a tensão apoderou-se da casa. O teste de ADN foi feito e a espera pelos resultados pareceu interminável. Ricardo manteve a sua distância, respeitando o espaço da família, mas a sua presença pairava como uma sombra sobre todos eles. Finalmente, o envelope chegou. Maria, João e Ricardo encontraram-se no escritório de um advogado para abrir os resultados. Os resultados indicam, leu o advogado num tom monótono, uma probabilidade de 99,9% de que Ricardo Costa é o pai biológico de Beatriz e Leonor Santos. Foi como se o tempo tivesse parado. Maria fechou os olhos, uma mistura de alívio e apreensão no seu rosto. Ricardo soltou um suspiro trêmulo, lágrimas a brilhar nos seus olhos. João, entretanto, sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. "O que fazemos agora?" perguntou Maria, a sua voz baixa. O advogado limpou a garganta. "Bem, legalmente, o Sr. Costa tem direitos paternais. No entanto, dada a situação única, sugiro que os três discutam e cheguem a um acordo de coparentalidade que sirva aos melhores interesses das crianças." Os dias seguintes foram repletos de longas e emocionantes discussões. Ricardo expressou o seu desejo de se envolver na vida das meninas, mas também reconheceu o papel vital que João desempenhava. "Não quero tirar-te nada", disse Ricardo uma noite, sentado à mesa da cozinha dos Oliveira com Maria e João. "Só quero a oportunidade de conhecer as minhas filhas, de as amar." João, ainda a lutar com as suas próprias emoções, surpreendeu todos com a sua resposta. "As meninas merecem saber as suas origens, sobre ti. Mas quero deixar uma coisa clara. Elas são minhas filhas também, no meu coração. Não vou desistir disso." Maria apertou a mão de João, com lágrimas nos olhos. "Nunca te pediríamos isso." Lentamente, um plano começou a formar-se. Ricardo seria gradualmente introduzido na vida das meninas como um amigo especial da família, antes de a verdade completa ser explicada.
João permaneceria central nas suas rotinas diárias, com Maria e Ricardo a trabalharem juntos para criar um ambiente de coparentalidade saudável. Numa noite, depois de as meninas estarem na cama, Maria encontrou João na varanda, a olhar pensativamente para as estrelas. — Em que estás a pensar? Perguntou ela suavemente, juntando-se a ele. João ficou em silêncio por um momento antes de responder. Em como a vida é imprevisível. Há alguns meses eu nem sabia que tinha filhas. Agora não consigo imaginar a minha vida sem elas. E, no entanto, tudo mudou outra vez. Terminou Maria por ele. Ele acenou. Mas, sabes uma coisa? Apesar de tudo, não me arrependo de nada. Eu amo aquelas meninas, Maria, e amo-te a ti. Maria sentiu o seu coração saltar uma batida com as suas palavras. João, eu. Ele virou-se para encará-la, os seus olhos cheios de determinação. Sei que temos um longo caminho pela frente. Vai ser complicado. Mas quero que saibas que estou aqui para ti, para as meninas. Enfrentaremos isto juntos. Maria sentiu lágrimas quentes escorrerem enquanto se inclinava para o abraçar. Sob o céu estrelado, eles reafirmaram silenciosamente o seu compromisso um com o outro e com a família que tinham formado. O futuro permanecia incerto, cheio de desafios e ajustes. Mas, com amor, paciência e compreensão, eles enfrentariam cada obstáculo, um dia de cada vez. A família que tinham. Os meses seguintes à revelação de Ricardo como o pai biológico das gêmeas foram uma montanha-russa emocional para todos os envolvidos. A Quinta da Oliveira, outrora um refúgio de paz recém-descoberta, agora zumbia com uma energia nervosa, enquanto todos se adaptavam à nova realidade. Numa manhã de sábado soalheira, João observava da varanda enquanto Ricardo brincava às apanhadas no quintal com Beatriz e Leonor. As gargalhadas das meninas enchiam o ar, misturando-se com os gritos excitados de "Apanhei-te, papá Ricardo". João sentiu uma pontada familiar de ciúme, mas respirou fundo, lembrando-se das muitas sessões de terapia a que tinha assistido, aprendendo a lidar com a situação. Maria juntou-se a ele, oferecendo uma chávena de café. — Estás bem? Perguntou ela suavemente, seguindo o seu olhar. João acenou lentamente. — Estou a chegar lá. É bom ver as meninas felizes. Maria sorriu, pegando na sua mão. Elas são felizes por tua causa também. És tão importante para elas como o Ricardo. As suas palavras foram um bálsamo calmante para o coração de João. Nas últimas semanas, ele tinha lutado com sentimentos de inadequação e medo de ser substituído, mas gradualmente, com o apoio de Maria e a terapia, ele começou a ver a situação através de novos olhos. Ricardo, por sua vez, estava a fazer um esforço para se integrar na vida das gêmeas, de forma respeitosa e lenta. Ele começou com visitas curtas e supervisionadas, sempre atento para não ultrapassar os limites que Maria e João tinham estabelecido. Numa tarde, após uma dessas visitas, Ricardo abordou João no escritório. — Tens um minuto? Perguntou ele, hesitando ligeiramente. João gesticulou para uma cadeira, curioso e um pouco ansioso. Ricardo sentou-se, visivelmente nervoso. — Só queria dizer obrigado, começou ele. Por seres tão compreensivo, por me deixares fazer parte da vida das meninas. Sei que isto não tem sido fácil para ti. João foi apanhado de surpresa pela honestidade de Ricardo. Não tem sido fácil para nenhum de nós, admitiu ele. Mas as meninas vêm em primeiro lugar. Ricardo acenou com seriedade. Exatamente. E quero que saibas que respeito profundamente o papel que tens na vida delas. Não estou aqui para te substituir, João. Espero que possamos, ser parceiros nisto, de alguma forma. A oferta de parceria surpreendeu João. Ele estudou Ricardo por um momento, vendo não um rival, mas um homem genuinamente a tentar fazer a coisa certa. Acho que podemos trabalhar nisso, respondeu João finalmente, estendendo a mão.
O aperto de mão deles selou um ponto de viragem na dinâmica da família. Nas semanas que se seguiram, uma nova rotina emergiu. Ricardo juntava-se à família para jantar 2 vezes por semana e passava um dia do fim de semana com as gêmeas. João manteve o seu papel central na sua vida diária, ajudando com os trabalhos de casa, contando histórias para dormir e sendo a figura paterna firme que sempre fora. Beatriz e Leonor, inicialmente confusas com a situação, começaram a adaptar-se com a resiliência típica das crianças. Elas adoravam a atenção extra e o amor que agora recebiam de todos os adultos nas suas vidas. Numa noite, enquanto João deitava as meninas, Leonor perguntou sonolenta: "João, tu ainda és nosso pai, certo? Mesmo com o papá Ricardo?" O coração de João encheu-se. "Claro, princesa, serei sempre o vosso pai, aconteça o que acontecer." Do outro lado da cama, Beatriz acrescentou: "É como se tivéssemos 2 pais e uma mãe. Somos mesmo sortudas, não é?" João sorriu, beijando cada uma das suas testas. "Sim, vocês são. E nós somos muito sortudos por vos ter." Fechando a porta do quarto delas, João encontrou Maria no corredor, com lágrimas nos olhos. "Ouviste aquilo?" perguntou ele suavemente. Maria acenou, abraçando-o. "Eles têm razão, sabes? Somos todos tão sortudos." No andar de baixo, Ricardo estava a preparar-se para sair após o jantar em família. João acompanhou-o até a porta, algo que teria sido impensável apenas alguns meses antes. "Obrigado pelo jantar", disse Ricardo. "E por tudo." João acenou. "As meninas adoraram ter-te aqui. Talvez no próximo fim de semana possamos ir todos ao parque juntos. Elas têm falado em barcos a remo." O sorriso de Ricardo iluminou o seu rosto. "Isso seria ótimo, mesmo ótimo." Quando a porta se fechou atrás de Ricardo, João sentiu uma sensação de paz que não experimentava há meses. A situação ainda estava longe de ser perfeita, havia dúvidas e inseguranças, mas eles estavam a fazer progressos, a adaptar-se, a crescer juntos. Mais tarde, naquela noite, deitado na cama ao lado de Maria, João refletiu sobre a jornada dos últimos meses. "Sabes", disse ele suavemente, "nunca imaginei que a minha vida seria assim, mas não a mudaria." Maria virou-se para ele, os seus olhos a brilhar no escuro. "Nem eu. Obrigada por seres tão incrível durante tudo isto, João. Não sei o que faríamos sem ti." João puxou-a para mais perto, beijando-a gentilmente. "Somos uma família", murmurou ele. "Talvez não convencional, mas uma família. E juntos podemos enfrentar qualquer coisa." Enquanto adormeciam, a Quinta da Oliveira estava silenciosa, envolvida numa sensação de contentamento. No andar de cima, Beatriz e Leonor dormiam pacificamente, os seus sonhos repletos de barcos a remo e piqueniques no parque com os seus 2 pais e a sua mãe. A jornada de aceitação e crescimento estava longe de terminar, mas a base de amor, respeito e compreensão que eles tinham construído prometia um futuro brilhante para esta família única e especial. O outono tinha chegado à cidade, pintando as árvores de ouro e vermelho. Na Quinta da Oliveira, o ar crepitava com antecipação e uma certa energia nervosa que irradiava principalmente de João. Durante semanas, ele tinha estado a planear este momento, consultando discretamente Isabel, Ricardo e até as gêmeas. O anel, uma delicada peça de ouro branco com um único diamante, pesava no seu bolso como um segredo à espera de ser revelado. Maria tinha saído cedo para um check-up de rotina, dando a João o tempo de que precisava para os preparativos finais. As gêmeas, cientes do plano, mal conseguiam conter a sua excitação. "João, posso ver o anel outra vez?" perguntou Leonor, saltitando à sua volta enquanto ele punha a mesa para o jantar. João sorriu, tirando a pequena caixa de veludo do bolso. "Última vez, princesa. Mas lembra-te, é o nosso segredo até a mamã chegar, certo?"
Beatriz, a ajudar a colocar flores no centro da mesa, acenou solenemente. Não vamos contar. Promessa de dedinho. O som de um carro na entrada fez todos congelarem. É ela, sussurrou Leonor, dramaticamente. João respirou fundo, o seu coração a bater descompassadamente. Muito bem, meninas, lembrem-se do plano. As gêmeas correram para suas posições, tentando parecer casuais e falhando adoravelmente. Quando Maria entrou. Olá, meus amores, chamou Maria, surpreendida com a saudação silenciosa. Está tudo bem? João apareceu na porta da sala de jantar, um sorriso nervoso no rosto. Bem-vinda de volta. Como foi o check-up? Maria ergueu uma sobrancelha, sentindo claramente que algo se passava. Correu bem. O que é que vocês os três andam a tramar? Nada, disseram as gêmeas em coro, as suas vozes demasiado altas para serem credíveis. João riu suavemente, estendendo a mão a Maria. Anda, temos uma surpresa para ti. Intrigada, Maria deixou que João a guiasse para a sala de jantar. Ela ofegou quando viu a mesa elegantemente posta, as velas acesas e o delicioso aroma do seu prato favorito a encher o ar. — O que é tudo isto? Perguntou ela, claramente comovida. João levou-a até ao seu lugar, as gêmeas a observar ansiosamente. — Bem, temos algo importante para te perguntar, começou ele, a sua voz a tremer ligeiramente. Maria olhou de João para as meninas, confusa. Nós... Beatriz avançou, segurando um pequeno ramo de flores. Mamã, disse ela com seriedade, nós amamos-te muito. Leonor juntou-se à sua irmã, segurando um cartão feito à mão. E nós amamos o João também. As lágrimas brotaram nos olhos de Maria, ainda incerta sobre o que estava a acontecer. João ajoelhou-se ao lado de Maria, pegando na sua mão. Maria, começou ele, a sua voz cheia de emoção. Estes últimos meses foram uma jornada incrível. Encontrar-te outra vez, conhecer as meninas. Foi como se a minha vida finalmente fizesse sentido. Ele fez uma pausa, tirando a caixa de veludo do bolso. Maria ofegou, finalmente percebendo o que estava a acontecer. Eu amo-te, continuou João. Amo as nossas filhas e quero passar o resto da minha vida contigo, se me aceitares. Abrindo a caixa para revelar o anel, ele perguntou: Maria Santos, queres casar comigo? O silêncio que se seguiu pareceu uma eternidade. As gêmeas prenderam a respiração, os olhos arregalados de antecipação. Maria, com lágrimas a escorrerem pelas bochechas, finalmente encontrou a sua voz. — Oh, João! Sussurrou ela. — Sim, 1000 vezes, sim! A sala explodiu em aplausos. As gêmeas saltaram de alegria, enquanto João, com as mãos a tremer, deslizava o anel para o dedo de Maria antes de a puxar para um beijo apaixonado. — Vamos ser uma família a sério agora? Perguntou Leonor, os seus olhos a brilhar. Maria puxou as meninas para um abraço apertado. — Querida, sempre fomos uma família a sério. Isto só torna tudo oficial. João juntou-se ao abraço de grupo, o seu coração a transbordar. — E vocês também, disse ele às gêmeas. Se estiver tudo bem para vocês, adoraria adotar-vos oficialmente, tornar-me o vosso pai legal, bem como um pai de coração. Beatriz e Leonor trocaram olhares antes de gritarem em uníssono. Sim! A celebração continuou até tarde. Isabel chegou pouco depois, trazendo champanhe e sumo de uva para as meninas. A alegria era palpável, enchendo todos os cantos da quinta. No dia seguinte, enquanto Maria e Isabel discutiam animadamente os planos do casamento, João percebeu que havia mais uma pessoa com quem precisava de falar. Ele ligou a Ricardo, convidando-o para um café. Encontrando-se num café local, João podia sentir a tensão. Ricardo parecia apreensivo, claramente a perguntar-se por que tinha sido chamado. Então, começou Ricardo, mexendo nervosamente na sua chávena. O que era tão urgente? João respirou fundo.
Ricardo, eu pedi a Maria em casamento ontem à noite. Ela disse que sim. Um silêncio pesado seguiu-se. Ricardo olhou para a sua chávena por um longo momento. Depois olhou para cima. Para surpresa de João, um sorriso genuíno cruzou o seu rosto. Parabéns, disse Ricardo sinceramente. Vocês os dois merecem a felicidade. João soltou um suspiro que não tinha percebido que estava a aprender. Obrigado, mas há mais. Eu quero adotar as meninas legalmente. Ricardo acenou lentamente. Imaginei que este dia chegaria, disse ele em voz baixa. Ricardo, serei honesto. Parte de mim dói pensar nisso. Elas são minhas filhas biológicas. João preparou-se para argumentar, mas Ricardo levantou a mão, parando-o. Mas, continuou Ricardo, nos últimos meses eu vi o quanto as amas, como as proteges e cuidas delas. És o pai delas em todos os sentidos que importam. Lágrimas não derramadas brilharam nos olhos de Ricardo. Eu amo a Beatriz e a Leonor, e porque as amo, quero o que é melhor para elas. E o que é melhor para elas é ter-te como pai legal, bem como um pai de coração. João sentiu um nó na garganta. Ricardo, eu não sei o que dizer. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, apertando o braço de João. Diz que vais continuar a ser o pai incrível que tens sido. Diz que vais amar e proteger as nossas meninas com tudo o que tens. Sempre, prometeu João, a sua voz embargada de emoção. Os dois homens olharam um para o outro, um entendimento silencioso a passar entre eles. Não era uma situação convencional, mas era a deles. E no centro de tudo estavam duas meninas que agora tinham mais amor do que alguma vez imaginaram. Naquela noite, enquanto a família se reunia para jantar, uma sensação inconfundível de contentamento enchia o ar. Maria brilhava com o seu anel de noivado. As gêmeas tagarelavam excitadamente sobre serem as meninas das flores, e João observava tudo com o coração cheio. Mais tarde, depois de deitar as meninas, João encontrou Maria na varanda, a olhar para as estrelas. — Em que estás a pensar, futura senhora Oliveira? Perguntou ele, envolvendo os braços à sua volta. Maria encostou-se a ele. — Em como a vida é imprevisível. Há 1 ano eu estava sozinha, a lutar para criar as meninas. E agora tenho tudo o que sempre sonhei. João beijou o topo da sua cabeça. — Eu amo-te, Maria. Tu e as meninas são o meu mundo inteiro. Maria virou-se nos seus braços, olhando nos seus olhos. — E tu és o nosso, disse ela em voz baixa. A nossa família pode não ser convencional, mas é perfeita para nós. Enquanto se beijavam sob o céu estrelado, João sabia que, independentemente do que o futuro lhes reservasse, eles enfrentá-lo-iam juntos. Com o amor incondicional como sua base, a sua família podia superar qualquer desafio. Amanhã amanheceu brilhante e radiante, como se o próprio céu estivesse a celebrar o dia do casamento de João e Maria. A Quinta da Oliveira estava um rebuliço desde as primeiras horas, com decoradores, floristas e organizadores a correr para dar os toques finais na cerimônia que teria lugar no jardim. No quarto principal, Maria sentava-se em frente ao espelho, observando Isabel arranjar delicadas flores brancas no seu cabelo. O seu vestido, um design de renda elegante, mas simples, fluía graciosamente à sua volta. — Estás nervosa, querida? Perguntou Isabel, encontrando o olhar de Maria no reflexo. Maria sorriu, uma mistura de ansiedade e alegria a brilhar nos seus olhos. — Um pouco, mas principalmente estou feliz. Sinto que tudo está finalmente a encaixar-se. Uma batida suave na porta interrompeu-as. Beatriz e Leonor entraram, vestindo vestidos lilazes pastel que as faziam parecer pequenas fadas. — Mamã! Exclamou Leonor. — Estás tão bonita! Beatriz, sempre mais observadora, notou a emoção nos olhos da sua mãe. — Está tudo bem, mãe? Maria abriu os braços, convidando as meninas para um abraço. —
Estou apenas tão feliz por vos ter aqui conosco num dia tão especial. Do outro lado da quinta, João estava a ajustar a sua gravata pelo que parecia a 100ª vez. O seu reflexo no espelho revelava partes iguais de nervos e excitação. Relaxa, veio uma voz da porta. Ricardo entrou, já a usar o seu fato de padrinho. Estais ótimo. João virou-se, gratidão no seu sorriso. Ter Ricardo no casamento, não apenas como convidado, mas a desempenhar um papel ativo, era um testemunho de quão entrelaçadas as suas vidas se tinham tornado nos últimos meses. Obrigado por estares aqui, disse João, sinceramente. Significa muito para mim, para todos nós. Ricardo encolheu os ombros, mas o seu sorriso era genuíno. Somos uma família agora, não somos? Mesmo que seja um pouco não convencional. Ambos riram, a tensão inicial substituída por uma camaradagem confortável. As meninas estão excitadas? Perguntou João. Ricardo acenou, os seus olhos a iluminarem-se de orgulho paternal. Mal conseguiam ficar quietas enquanto eu as ajudava com os sapatos. A Leonor está convencida de que é uma princesa a sério hoje. João sorriu, o seu coração a transbordar de amor. Bem, ela não está exatamente errada. Elas são as nossas pequenas princesas. Uma batida suave na porta anunciou a coordenadora do casamento, informando-os que era hora. Lá fora, o jardim tinha sido transformado num cenário de conto de fadas. Filas de cadeiras brancas estavam de cada lado de um corredor coberto de pétalas de flores, levando a um arco coberto de flores. Os convidados já estavam nos seus lugares, murmurando em antecipação. João tomou o seu lugar sob o arco, Ricardo ao seu lado como seu padrinho. O seu coração batia descompassadamente quando a música começou a tocar. Primeiro vieram Beatriz e Leonor, a espalhar pétalas de flores enquanto caminhavam, os seus sorrisos radiantes a iluminar todo o jardim. Lágrimas picaram os olhos de João enquanto as observava, tão crescidas e bonitas. E então, ali estava ela. Maria, radiante no seu vestido branco, a mover-se lentamente pelo corredor coberto de pétalas. Os seus olhos encontraram-se e, nesse momento, o resto do mundo pareceu desaparecer. Quando Maria chegou ao altar, João pegou nas suas mãos, incapaz de esconder o seu sorriso. Estás absolutamente deslumbrante, sussurrou ele. O oficiante começou a cerimônia, mas João mal registrou as palavras. Tudo em que se conseguia concentrar era no rosto de Maria, nas gêmeas a segurar os anéis e no amor avassalador que os envolvia. O João e a Maria escolheram escrever os seus próprios votos. Anunciou o oficiante. João, por favor, começa. João respirou fundo para se acalmar, o seu olhar nunca se desviando do de Maria. Maria, quando nos encontramos outra vez, depois de todos estes anos, pareceu que não tinha passado tempo nenhum. O meu coração reconheceu-te instantaneamente. E depois conheci a Beatriz e a Leonor. E o meu mundo cresceu de formas que nunca pensei serem possíveis. Vocês, as três, são a minha casa, a minha família, o meu tudo. Prometo amar, proteger e cuidar de vocês todos os dias da minha vida. Prometo ser não só um marido devoto, mas também um pai amoroso. O nosso caminho até aqui pode não ter sido tradicional, mas é nosso, e eu não mudaria nada. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Maria enquanto ela começava os seus votos. João, tu entraste nas nossas vidas como um raio de luz num momento escuro. Não só me amaste a mim, amaste as nossas filhas como se fossem tuas desde o início. A tua generosidade, a tua compreensão e o teu amor incondicional curaram-nos de formas que não podes imaginar. Prometo ser a tua parceira, a tua amiga, a tua confidente e o teu amor por todos os dias que virão. Juntos, com as nossas meninas, construiremos a família com que sempre sonhamos. Não havia um olho seco no jardim quando o oficiante finalmente disse: pelo poder que me foi conferido, eu agora vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva.
João puxou Maria para um beijo apaixonado enquanto os convidados aplaudiam e as gêmeas saltavam de excitação. A recepção que se seguiu foi uma celebração do amor e da família em todas as suas formas. Ricardo ofereceu um brinde sincero, agradecendo a João pelo seu amor e dedicação às meninas, e prometendo ser sempre parte da sua família alargada. Isabel, com lágrimas nos olhos, abraçou Maria. Bem-vinda oficialmente à família, querida, embora para mim já sejas minha filha há muito tempo. Enquanto a noite avançava, João notou o fotógrafo a preparar-se para a fotografia oficial da família. Sorrindo, ele chamou Ricardo. Anda, disse ele, fazes parte disto também. A fotografia capturou um momento verdadeiramente especial. João e Maria no centro, Beatriz e Leonor à sua frente, Ricardo a um lado e Isabel a completar o círculo. Um retrato de uma família que era tudo menos convencional, mas repleta de amor e aceitação. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já tinha partido, João encontrou Maria sentada num banco no jardim, a olhar para as estrelas. — No que estás a pensar, senhora Oliveira? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Maria sorriu, encostando-se a ele. — A pensar em como a vida é imprevisível. Lembro-me de uma fotografia antiga minha com as meninas quando eram bebés, apenas nós as três, sozinhas. E agora, olha para nós. Uma grande família cheia de amor. João beijou-lhe a testa. É incrível como as coisas podem mudar, não é? Mas uma coisa permanece constante: o amor que temos um pelo outro e pelas nossas filhas. As nossas filhas, repetiu Maria suavemente. Sabes, quando o Ricardo apareceu, eu tive tanto medo. Medo de te perder, medo que as meninas ficassem confusas. Mas olha para nós agora. Todos estão juntos, todos se aceitam uns aos outros. João acenou, puxando-a para mais perto. O amor tem uma forma de expandir os nossos corações, não tem? Há espaço para todos. Nesse momento, Beatriz e Leonor vieram a correr, com Ricardo logo atrás. Mamã, João, papá Ricardo, disse Leonor. Podemos dançar mais uma vez antes de ir para a cama? Exclamou ela, os seus olhos a brilhar de excitação. João levantou-se, oferecendo as suas mãos a Maria. Bem, não podemos negar um último pedido, podemos? Enquanto todos se dirigiam de volta para a pista de dança improvisada, João olhou em volta. Ele viu o amor nos olhos de Maria, a alegria nos rostos de Beatriz e Leonor, o cuidado no sorriso de Ricardo e o orgulho no olhar de Isabel. Esta era a sua família, imperfeita, não convencional, mas perfeitamente deles. E enquanto dançavam sob as estrelas, João sabia que, independentemente do que o futuro lhes reservasse, eles enfrentá-lo-iam juntos, com amor, aceitação e a força da sua família alargada. O novo começo que celebraram pertencia não apenas a João e Maria, mas a todos eles. Uma segunda oportunidade para amar, para crescer e para encontrar a verdadeira felicidade. E naquela noite mágica, sob o céu estrelado, tudo parecia possível. O dia seguinte amanheceu brilhante e claro, como se a própria natureza estivesse a abençoar a sua união. E embora os desafios certamente surgissem, decisões sobre os arranjos de vida, sobre o papel em evolução de Ricardo, sobre criar duas meninas espirituosas, uma coisa era certa: com a base de amor que tinham construído, esta família podia enfrentar qualquer obstáculo, juntos.